Gente querida, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você que está aí do outro lado. Eu peço licença para adentrar na sua casa e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem compartilhado ao meu coração. Temos vivido dias difíceis, né? Onde agora essa semana estamos assistindo as pessoas se levantando contra um pastor da nossa denominação, ou seja, não concordando com o seu pensamento teológico e tantas outras coisas. E quando eu percebo essas, em alguns casos até mesmo agressões pela internet, pelas redes sociais, e eu fico pensando que estão longe daquilo que o Senhor deseja, que realmente discutamos e possamos viver no nosso cotidiano, em nossa espiritualidade. O texto é um texto muito conhecido de todos, ele se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, do versículo 34 em diante, e acredito que é bastante atual, porque estão envolvidos aqui, na verdade, os religiosos, aqueles que querem perturbar Jesus, perseguir Jesus, e assim Jesus, nós discípulos de Jesus, pois assim cremos e assim queremos, desejamos, muitas vezes somos perseguidos e questionados pela nossa fé, pela nossa teologia, ou até mesmo pela nossa interpretação. Isso aconteceu com Jesus, vai acontecer com cada um de nós. Os religiosos, eles estão sempre prontos para tirar pedras, denegrir a imagem do outro, mas eles nunca estão abertos para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O texto que vamos ler diz o seguinte, Evangelho segundo São Mateus 22, 34 em diante. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Jesus está em Jerusalém, está vivendo os seus últimos dias de vida. Ele subiu a Jerusalém. E em Jerusalém ele encontra uma grande oposição. Oposição da aristocracia religiosa, do governo e até mesmo, na verdade, de todos os religiosos, ou boa parte deles, Jesus encontra bastante resistência. Jesus foi um homem que viveu a boa nova do Evangelho, viveu sua espiritualidade fora do templo, né? Entre as multidões, entre os mais pobres, entre os excluídos, marginalizados da sociedade, e aquelas multidões que eram como ovelhas, como bem disse Jesus, ovelhas perdidas de Israel, e Jesus, como um bom pastor, vai à procura dessas ovelhas, e Jesus agora, completando seu ministério, sobe a Jerusalém, e ali é questionado, em primeiro lugar, por um grupo de religiosos denominados saduceus. Uma das características dos saduceus, além de serem judeus, eram que esse grupo de judeus, que era bastante forte também na época de Jesus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam que todo ser humano vivia a sua vida apenas aqui na terra. E todas as bênçãos eram para ser vividas na terra, ok? E esse grupo religioso, em um determinado momento, tem um encontro com Jesus, ou chama Jesus para uma discussão teológica, e alguns deles fazem algumas perguntas sobre a ressurreição para Jesus. Jesus argumenta, defende a sua fé, a sua teologia, e diante do que Jesus expõe, o grupo de saduceus ficam calados, ou seja, eles não têm mais argumentos para enfrentar o Filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado, a sabedoria do Cristo. Eles não têm. Posteriormente, Jesus é questionado também sobre Antes disso, ele é questionado sobre os tributos também. Se era dever do judeu pagar impostos ao imperador romano, já que este era um pagão e havia invadido Israel. E Jesus, ali de uma forma muito sábia também, silencia aquele grupo de religiosos. Bom, um outro grupo de religiosos se apresenta agora no cenário. O texto que nós acabamos, ou que estamos a refletir, nos fala que os fariseus, um grupo religioso, político muito forte nos tempos de Jesus,
grupo que zelava por uma espiritualidade, zelava pela Torá, zelava também pelos preceitos bíblicos, pelas leis e tantas outras coisas. Eles defendiam a ressurreição dos mortos. E eles não vão questionar Jesus sobre a ressurreição dos mortos, porque eles sabiam que Jesus também coadunava com o pensamento da ressurreição dos mortos, porque isso fazia parte dos ensinos do Senhor Jesus. Eles procuram um deles, eles se reúnem em conselho e um deles, intérprete da lei, ou seja, doutor da lei, um escriba, ele desejou pôr Jesus à prova. Na nossa caminhada cristã, sempre iremos conhecer pessoas, nos deparar com pessoas que querem pôr a nossa espiritualidade à prova, querem pôr a nossa teologia à prova e a nossa fé também. Então, se isso aconteceu com Jesus, acontecerá com cada um de nós. É o que está acontecendo hoje. Nós observamos que quando um líder religioso, quando uma pessoa que tem um certo relevo na eclesiologia, coloca as suas ideias, coloca os seus pensamentos, verbaliza a sua teologia e filosofia, ele é o que? Sempre colocado à prova, questionado, perseguido e tantas outras coisas. Este doutor da lei, sendo um judeu, ele tinha uma prática muito interessante, que era comum aos saduceus, era comum aos fariseus, zelotes, essênios e toda a casta de judeus. Todo homem judeu, antes do amanhecer, ou no amanhecer, melhor dizendo, eles faziam a oração do Shema Israel, né? Ouve Israel, teu Deus é o único Senhor. E ao anoitecer, todos eles repetiam esta mesma oração, tá bom? Então grava isso aí no seu coração. Este homem pergunta a Jesus, Rabino, ou Rabi, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Meus irmãos, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que foram preceitos que o Senhor deu lá no Êxodo, capítulo 20, está descrito. O Senhor deu a Moisés no Monte Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, escultura, semelhança alguma, e por aí vai. Estes homens conheciam as leis, melhor dizendo, eles constituíram 613 preceitos da lei. 613 preceitos que todo judeu, homem e mulher, deveriam observar. Não mais 10 mandamentos. Agora 613 mandamentos, preceitos que deveriam ser observados por todo judeu, por todo aquele que professava o judaísmo, por todo aquele que desejasse usufruir de uma espiritualidade plena, sadia. E eles passavam dias afins, horas afins, discutindo entre eles qual era o maior mandamento, ou qual era o mandamento mais importante. Isso se parece muito com os religiosos de nossos dias. Qual é o mandamento mais importante? O mandamento mais importante é guardar o sábado, é não comer carne de porco, é não comer toucinho, é não comer pernil. O mandamento mais importante é honrar pai e mãe, e por aí vai, né? O mandamento, para outros, o mandamento mais importante é dar o dízimo, né? Dar a oferta, o dízimo de tudo, o dízimo do 13º, do 12º, do primeiro salário, as primícias, o dízimo da gorjeta e tantas outras coisas, e os religiosos continuam discutindo todas essas coisas. O escriba, o doutor da lei, faz essa pergunta ao Senhor Jesus: qual é o maior mandamento na lei? Jesus responde a este homem: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento da lei de Deus. Ou seja, Jesus não traz nada novo para o escriba, para o doutor da lei. Jesus só faz com que ele traga à sua memória a oração que ele faz diariamente, ao amanhecer
e ao anoitecer. Agora, por quê? Se este judeu, ou todos os judeus da época de Jesus, faziam essas orações tanto ao amanhecer quanto ao anoitecer, como este camarada, como esta pessoa se aproxima de Jesus para fazer uma pergunta tão tola? Sabe o que aconteceu? Ele deixou que a sua espiritualidade ficasse engessada, concretada. Ou seja, as orações elas não tinham mais vida. As orações eram faladas de forma mecânica. E todas as vezes que nós tendemos a viver a nossa espiritualidade de forma mecânica, ela se tornará uma espiritualidade vazia, mecânica, interna e estéril. Nós precisamos desenvolver uma espiritualidade interna, viva e fecunda. É isso que o Senhor espera de você, de mim, de todos nós, da sua igreja. E Jesus diz, olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, nada e ninguém pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. A minha religião, a minha denominação, a minha fé, nada disso, ou o meu time de futebol, nada disso pode tomar o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. O meu emprego, a minha família, nada disso. Deus sempre deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Tudo mais é secundário. Sem que o escriba ou doutor da lei fizesse uma outra pergunta, Jesus já diz o segundo. E o segundo é semelhante ao primeiro, é semelhante a este. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Sabe, querido, meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, nós talvez tenhamos gastado muito do nosso tempo questionando o abraço do Drauzio Varela naquele travesti, naquele detento que o Drauzio Varela abraçou logo no início do ano de 2020 e era o assunto das redes sociais. E muitas pessoas foram a favor, muitas outras contra e gastaram o seu tempo discutindo se era lícito ou não abraçar aquele homem, se era certo ou não abraçar aquele homem. Nosso irmão, esta semana, um irmão, pastor, amigo, conhecido, colocou a sua exposição a respeito do Evangelho, sobre a sua interpretação pessoal da Bíblia, e muitas pessoas começaram a criticá-lo e a persegui-lo nas redes sociais. Pergunto, o que é essencial na nossa espiritualidade? Gastar tempo sobre discutir qual é o maior, mais importante mandamento da lei de Deus, sobre qual interpretação ou corrente teológica é importante, porque nós fazemos vistas grossas para algumas interpretações e atitudes teológicas e para outras nós abrimos olhos e não queremos nem conversar a respeito. Meus irmãos, eu quero dizer a você que não ande conforme os religiosos da época de Jesus, e muitos deles ainda, ou esta mentalidade, ela vive e está inserida no nosso cotidiano, na nossa sociedade, principalmente na sociedade eclesiástica, de pessoas que estão gastando o seu tempo discutindo qual é o maior mandamento e estão esquecendo que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A nossa fala, o nosso pensamento, as nossas atitudes, elas dizem se realmente estamos amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Termino aqui essa reflexão com o versículo 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E acrescento, se os puritanos deste tempo nos permitirem, destes 2 mandamentos dependem toda a lei, os profetas e a nossa espiritualidade. O que é mais importante ou o que é mais essencial na nossa espiritualidade é o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas
e o amor ao próximo como a nós mesmos. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia feliz e abençoado.